12 noites de sábado, finalmente. Jimmy penteava os cabelos escuros para trás, tentando convencer a mecha maior na frente a permanecer no lugar. Sem Brooklyn era uma batalha perdida, mas ele não conseguira economizar o suficiente este mês para comprar uma lata nova do creme. Estava fazendo o melhor possível com água e um pouco de adulação, mas os resultados não eram animadores. A lâmpada no teto piscou e Jimmy olhou para cima, torcendo para que ela não se apagasse ainda. Ele já havia roubado as lâmpadas da sala de estar e a do banheiro seria a próxima. Não pretendia tomar banho no escuro. A lâmpada esmaeceu e Jimmy ficou a meia luz, o som de música do rádio do apartamento no térreo fluindo através do assoalho. Quando a lâmpada reacendeu, Jimmy se animou outra vez e começou a assoviar, acompanhando a música em Timor, com Glenn Miller. O terno para a noite pertencera a seu pai, da época de W. Coffee Sons, e era muito mais formal do que qualquer coisa que o Jimmy já tivesse vestido. Sentia-se um pouco pateta, para dizer a verdade. Havia uma guerra em andamento e já era bastante ruim. Ele sempre pensava, não estar de uniforme, quanto mais todo paramentado como um playboy, mas Dolly lhe dissera para ir bem vestido, como um gentleman. Jimmy, ela escrevera na carta, um verdadeiro gentleman, e não havia muita coisa em seu armário que atendesse a esse requisito. O terno viera com eles quando se mudaram de Coventry para Londres, pouco antes do começo da guerra. Era um dos poucos vestígios do passado do qual Jimmy não conseguira se desfazer. Tanto melhor, como se viu. Jimmy sabia que não devia desapontar Dolly quando ela metia uma ideia na cabeça, especialmente agora. Houve um distanciamento entre eles nas últimas semanas, desde que a família dela fora atingida. Ela andava evitando sua solidariedade, fingindo coragem, enrijecendo-se se ele tentava abraçá-la. Recusava-se sequer a falar da morte da família, desviando a conversa para sua patroa, falando da velha mulher de uma maneira muito mais favorável do que costumava fazer. Jimmy estava contente por ela ter encontrado alguém para ajudá-la com sua dor. Claro que estava, ele só desejava que esse alguém tivesse sido ele. Sacudiu a cabeça, que idiota pretensioso ele era, com pena de si mesmo quando Dor estava tentando lidar com uma perda tão grande. Isso era tão contrário ao seu modo de agir. Se fechar dessa maneira, aquilo assustava Jimmy. Era como se o sol tivesse se escondido atrás de nuvens pesadas e o fizesse ter uma ideia de como seria frio se ele não a tivesse mais em sua vida. Era por isso que esta noite era tão importante. A carta que ela lhe enviara, sua insistência para que ele se vestisse como uma almofadinha, era a primeira vez desde a Blitz de Coventry que ele vislumbrara o antigo estado de espírito de sua Dolly e não estava disposto a correr o risco de perdê-lo outra vez. Jimmy voltou sua atenção para o terno outra vez. Quase nem podia acreditar que ele caía tão bem. Seu pai naquele terno sempre parecera um gigante a Jimmy. Agora, era possível que ele fosse apenas um homem. Jimmy sentou-se na desgastada colcha de retalhos de sua cama estreita e pegou as meias. Havia um buraco em uma delas que havia semanas ele vinha pensando em serzir. Em vez disso, virou a ponta da meia para o lado, para poder prendê-la por baixo, e resolveu que estava bom. Contorceu os dedos dos pés. Examinou os sapatos, engraxados, no chão ao seu lado, e depois consultou seu relógio. Ainda faltava 1 hora para o encontro. Ele se deixara levar e acabara se aprontando cedo demais. Não era de admirar, Jimmy estava assustado como um gato. Acendeu um cigarro e deitou-se de costas na cama, um dos braços dobrado atrás da cabeça. Sentiu um objeto duro sob ele e enfiou a mão embaixo do travesseiro, retirando dali o exemplar de Ratos e Homens. Era um exemplar de biblioteca, o mesmo que lhe tomara emprestado no verão de 38, mas Jimmy preferira pagar a taxa de perda de livro a devolvê-lo. Gostara muito do romance, mas não fora razão para querer ficar com ele. Jimmy era supersticioso, ele o carregava consigo naquele dia à beira-mar, e só de olhar a capa do livro já trazia de volta as mais doces lembranças. Era também o mais perfeito repositório de seu bem mais precioso. Enfiado em suas páginas, onde mais ninguém pensaria em olhar, estava a fotografia que ele tirara de Dolly, naquele campo junto ao mar. Jimmy pegou e alisou a dobra que se formara em um dos cantos. Tragou um cigarro e expirou, correndo o polegar pelos contornos de seus cabelos, pelo ombro, pela curva do seio. Jimmy. Seu pai estava vasculhando a gaveta de talheres do outro lado da parede. Jimmy sabia que devia ir ajudá-lo a encontrar o que quer que ele achava estar precisando. No entanto, hesitou. Uma busca dava ao seu pai alguma coisa para fazer e, na experiência de Jimmy,
Um homem sempre estava melhor quando estava ocupado. Voltou sua atenção novamente para a fotografia, como fizera 1 milhão de vezes desde que fora tirada. Conhecia cada detalhe de cor, a maneira como enrolava o cabelo em um dedo, o queixo empinado, o desafio nos olhos tão característico de Dolly, sempre querendo se fazer de mais ousada do que realmente era algo para se lembrar de mim. Ela certamente lhe dera isso. Ele quase podia sentir o cheiro de sal e sentir o sol em sua pele, a pressão de seu corpo arqueando-se sobre o dele quando a inclinara para trás e a beijara. Jimmy. Não consigo encontrar esse negócio, Jim. Jimmy suspirou e disse a si mesmo para ter paciência. Está bem, papai, ele gritou. Estarei aí em 1 minuto. Lançou um sorriso pesaroso à fotografia. Não era muito agradável olhar o seio nu de sua garota enquanto seu pai estava tendo um pequeno problema do outro lado da parede. Jimmy enfiou a foto de volta entre as páginas do livro e sentou-se. Calçou os sapatos e amarrou os cordões, tirou o cigarro da boca e olhou ao redor das paredes de seu pequeno quarto. Desde que a guerra começara, ele não parara de trabalhar e o papel de parede verde desbotado fora recoberto com cópias de suas melhores fotografias, suas favoritas, de qualquer modo. Havia as que ele tirara em Dunkirk, um grupo de homens tão cansados que mal conseguiam ficar em pé, cada um com um braço arriado em cima do ombro do outro, outro com uma bandagem manchada amarrada por cima do olho, todos eles se arrastando, sem dizer nenhuma palavra, olhando para o chão à sua frente e pensando apenas no próximo passo. Um soldado adormecido na praia, sem as duas botas e abraçado ao seu imundo cantil de água como se sua vida dependesse disso. Uma terrível confusão de barcos, aviões atirando do alto, e homens que já tinham vindo de tão longe somente para serem abatidos na água, enquanto tentavam escapar do inferno. Além disso, havia as fotografias que ele tirara em Londres desde que a Blitz começara. Jimmy olhou para uma série de retratos na parede oposta. Levantou-se e foi examiná-los mais de perto. A família de Astin puxando o que restara de seus pertences em um carrinho de mão. A mulher de avental pendurando roupa lavada em um varal estendido na cozinha de 3 lados, já que a quarta parede desmoronara, seu espaço privado de repente tornado público. A mãe lendo histórias na hora de dormir para seus 6 filhos no abrigo Anderson. O panda de pelúcia sem metade da perna, arrancada numa explosão. Uma mulher sentada em uma cadeira, com um cobertor em volta dos ombros e labaredas às suas costas, onde antes estava a sua casa. Um velho procurando seu cachorro no meio dos escombros. Eles o assombravam. Às vezes, achava que estava roubando um pedaço de suas almas, arrancando para si um momento privado quando tirava sua foto, mas Jimmy levava a sério a transação. Eles estavam ligados, ele e os objetos de suas fotos. Eles o observavam de suas paredes e ele se sentia em dívida com eles, não só por ter testemunhado um determinado instante em sua experiência humana, como também pela permanente responsabilidade de manter suas histórias vivas. Jimmy geralmente ouvia as horrendas notícias na BBC, 3 bombeiros, 5 policiais e 153 civis perderam suas vidas. Palavras tão precisas, tão calculadas para descrever o horror que ele vivenciara na noite anterior, e veria as mesmas parcas linhas impressas no jornal, e isso seria tudo. Não havia tempo para mais, nada atualmente, nenhuma razão para deixar flores ou escrever epitáfios, porque tudo aconteceria de novo na noite seguinte, e na outra depois dela. A guerra não deixava nenhum espaço para o luto e o velório individual, do tipo que ele vira na funerária de seu pai quando menino, mas Jimmy gostava de pensar que suas fotografias ajudavam a manter um registro. Que um dia, quando tudo tivesse terminado, as imagens poderiam sobreviver e as pessoas do futuro diriam, foi assim que aconteceu. Quando Jimmy finalmente chegou à cozinha, seu pai já havia esquecido sua busca pelo misterioso negócio e estava sentado à mesa, vestido com uma calça de pijama e uma camiseta. Alimentava seu canário dourado com farelos dos biscoitos quebrados que o Jimmy conseguira para ele por uma ninharia. Tommy, Finch, ele dizia, enfiando o dedo pelas barras da gaiola. Tommy, Finch, querido. Bom menino. Ele se virou quando ouviu Jimmy atrás dele. Olá. Está bem vestido, hein? Que nada, papai. Seu pai olhava de cima a baixo, e o Jimmy rezou para que ele não se lembrasse da procedência do terno. Não que o pai se importasse com o empréstimo, ele era muito generoso, mas todo o episódio era capaz de trazer de volta lembranças confusas que iriam transtorná-lo. Por fim, seu pai apenas balançou a cabeça em aprovação. Você está muito elegante, Jimmy, ele disse,
o lábio inferior trêmulo de orgulho paterno. Muito elegante mesmo. Você dá orgulho a um pai. Está bem, papai, vai devagar, Jin-mi disse delicadamente. Se você não tomar cuidado, vou ficar convencido. Vai ficar insuportável conviver comigo. Seu pai, ainda balançando a cabeça, sorriu debilmente. Onde está sua camisa, papai? Em seu quarto. Vou buscá-la. Não vamos querer que você pegue um resfriado, não é? Seu pai seguiu arrastando os pés, mas parou no meio do corredor. Ainda estava lá quando Jin-mi voltou do quarto, uma expressão intrigada no rosto, como se tentasse lembrar por que, afinal de contas, havia se levantado. Jin-mi segurou-o pelo cotovelo e conduziu-o cuidadosamente de volta para a cozinha. Ajudou-o a vestir a camisa e sentou-o em sua cadeira de costume. Seu pai ficava confuso se tivesse que usar qualquer uma das outras. A chaleira ainda estava pela metade e Jin-mi recolocou-a no fogão para ferver. Era um alívio ter o gás de volta. O encanamento principal fora atingido por uma bomba incendiária algumas noites atrás, e o pai de Jin-mi tivera uma grande dificuldade em passar a noite sem sua xícara de chá com leite. Jin-mi colocou uma porção pequena de chá no bule, mas se absteve de colocar um pouco mais. Os estoques estavam baixos na Rhodes, e ele não podia se arriscar a ficar sem chá. Você vem para jantar, Jin-mi? Não, papai. Vou ficar fora até tarde da noite hoje, lembra-se? Deixei algumas salsichas para você no fogão. Certo. Salsichas de coelho, infelizmente, mas encontrei algo especial para depois. Não vai nem acreditar, uma laranja, uma laranja. O rosto do pai de Jin-mi se iluminou momentaneamente com a luz de uma lembrança fugaz. Uma vez, eu ganhei uma laranja no Natal, Jin-mi. É mesmo, papai? Quando eu era garoto, em uma fazenda. Uma laranja grande e bonita. Meu irmão Ashie comeu quando eu me distraí. A chaleira começou a assoviar e o Jin-mi encheu o bule. Seu pai chorava baixinho como sempre fazia quando o nome de Ashie vinha à baila, seu irmão mais velho, morto nas trincheiras há uns 25 anos, mas Jin-mi ignorou o fato. Ele aprendera com o tempo que as lágrimas do pai por tristezas passadas secariam tão rapidamente quanto haviam aflorado, que o melhor a fazer era continuar a falar alegremente. Bem, não desta vez, papai, ele disse. Esta só você vai comer. Despejou uma boa dose de leite na xícara de chá do pai. Seu pai gostava de chá com bastante leite, e isso era uma das poucas coisas que não lhes faltava, graças ao Sr. Evans e às 2 vacas que mantinha no celeiro ao lado de sua loja. Já o açúcar era outra história e, em seu lugar, Jin-mi raspou uma pequena porção de leite condensado para dentro da xícara. Deu uma mexida e levou a xícara e o pires para a mesa. Agora, ouça bem, papai, as salsichas vão se manter quentes na panela até que você queira jantar, portanto não há nenhuma necessidade de ligar o fogão, está bem? Seu pai coçava a cabeça, olhando fixamente para a toalha da mesa. Certo, papai. O quê? As salsichas já estão cozidas, de modo que não acenda o fogão. Certo. Seu pai tomou um gole do chá. Também não precisa abrir a torneira, papai. O que, Jin-mi? Eu ajudarei a se lavar quando eu voltar. Seu pai ergueu os olhos para Jin-mi, perplexo por um instante, e depois disse, você está muito elegante, garoto. Vai sair esta noite, hein? Jin-mi suspirou. Sim, papai. Um lugar especial, não é? Só vou me encontrar com uma pessoa. Uma rapariga. Jin-mi não pôde deixar de sorrir diante do termo antiquado do pai. Sim, papai. Uma rapariga. Alguém especial? Muito. Precisa trazê-la aqui um dia desses. Os olhos de seu pai brilharam com um vestígio de sua antiga astúcia e vivacidade, e o Jin-mi entristeceu-se repentinamente ao se lembrar de como as coisas costumavam ser, quando ele era criança e o pai é que cuidava dele. Sentiu-se imediatamente envergonhado, já estava com 22 anos, pelo amor de Deus, e velho demais para estar sentindo falta de situações infantis. Sua vergonha só aumentou quando o pai sorriu, ansioso, mas hesitante, e disse, traga a sua amiga aqui uma noite dessas, Jin-mi. Deixe que sua mãe e eu vejamos se ela serve para nosso filho. Jin-mi inclinou-se e beijou a cabeça do pai. Ele já não se preocupava em dar explicações sobre sua mãe, dizer que ela fora embora, que abandonara os dois há mais de uma década para seguir um outro sujeito, que tinha uma mansão e um belo carro. De que o serviria? Seu velho pai ficava feliz em pensar que ela acabara de sair para ficar na fila de mantimentos racionados,
E quem era Jimmy para mostrar-lhe a realidade? A vida já podia ser bem cruel atualmente sem que a verdade a tornasse pior. Cuide-se bem, papai, ele disse. Vou trancar a porta ao sair, mas a senhora Amblin aí ao lado tem a chave e ela o ajudará a ir para o abrigo quando os ataques aéreos começarem. Nunca se sabe, Jimmy. Já são 6 horas e ainda nenhum sinal de chucrutes. Devem ter tirado a noite de folga. Eu não apostaria nisso. Há uma enorme lua lá fora. A senhora Amblin virá buscá-lo, assim que o alerta soar. Seu pai brincava com a borda da gaiola de Finchy. Está bem, papai? Sim, sim. Tudo bem, Jimmy. Vá se divertir e pare de se preocupar tanto. Seu velho pai não vai a lugar nenhum. Não me pegaram no último lote, não vão me pegar agora. Jimmy sorriu e engoliu em seco, para desfazer o nó que estava sempre em sua garganta ultimamente. Um nó feito de amor e de uma tristeza que não conseguia exprimir, uma tristeza que vinha de tantas outras coisas além de seu pai doente. É assim que deve ser, papai. Agora, aprecie o seu chá e fique ouvindo o rádio. Não vou me demorar. Dolly andava depressa por uma rua iluminada pelo luar, em Bayswater. Caíra uma bomba ali há 2 noites, uma galeria de arte com um sótão cheio de quadros e um proprietário ausente que não tomara as devidas precauções. O lugar ainda estava em ruínas, tijolos e pedaços de madeira carbonizada, portas e janelas arrancadas, montes de cacos de vidro por toda a parte. Dolly vira as labaredas de onde às vezes gostava de ficar sentada, no telhado do número 7, uma grande fogueira ao longe, com chamas ardentes e espetaculares, lançando nuvens de fumaça no céu iluminado. Ela dirigiu o facho encoberto de sua lanterna para o chão, desviou-se de um saco de areia, quase perdeu o salto do sapato num buraco de explosão, e teve que se esconder de um guarda noturno zeloso demais quando ele fez soar seu apito e lhe disse que ela devia ser uma moça sensata e entrar em casa. Ela não via que havia uma lua própria para bombardeiros subindo no céu. No começo, Dolly tivera medo das bombas como todo mundo, mas ultimamente descobrira que de certa forma gostava de estar nas ruas durante uma blitz. Jimmy, quando ela mencionou isso para ele, preocupara-se, achando que depois do que acontecera à sua família, ela estava tentando ser atingida também, mas não era nada disso. Simplesmente havia algo extremamente estimulante nisso, e Dolly sentia uma curiosa leveza de espírito, uma sensação muito parecida com euforia, enquanto corria pelas ruas escuras. Não queria estar em nenhum outro lugar que não Londres. Aquela blitz era vida, nada como isso já acontecera antes, e provavelmente jamais voltaria a acontecer. Não, Dolly já não estava nem um pouco amedrontada, não de ser atingida pelos bombardeiros, era difícil explicar, mas de algum modo ela sabia que aquele não era seu destino. Enfrentar o perigo e não sentir medo era emocionante. Dolly se sentia eletrizada, e não estava sozinha nisso. Uma atmosfera especial tomara conta da cidade e às vezes parecia que todos em Londres estavam apaixonados. Esta noite, entretanto, o que a fazia andar depressa em meio aos escombros era algo acima e além do arrebatamento comum. Estritamente falando, ela não precisava de modo algum estar correndo. Saíra de casa na hora, depois de ter administrado a ladigo em Dolly nos seus 3 tragos de xerez de todas as noites, o suficiente para lançar a velha senhora nos braços de um sono abençoado e mantê-la ali mesmo durante o mais barulhento dos ataques aéreos, mas Dolly estava tão empolgada com o que fizera que caminhar era meramente uma impossibilidade física. Ela era impelida pela força de sua própria ousadia, poderia correr 100 quilômetros e ainda assim não perder o fôlego. No entanto, não o fez. Tinha que pensar em suas meias finas, não. Era seu último par sem fio corrido e realmente não havia nada como um fragmento pontiagudo de entulho de blitz para arruinar as meias de nylon de uma pessoa. Dolly sabia disso por experiência própria. Se estragasse essas, seria forçada a desenhar um fio preto na parte de trás das pernas com um lápis de sobrancelha, como Kitty fazia. Não, muito obrigada. Para não correr nenhum risco, quando um ônibus parou perto do Marble Arch, Dolly o pegou. Havia um pequeno espaço em pé na parte de trás do ônibus e Dolly ocupou-o, tentando não inalar o hálito salgado de um homem que falava, pomposamente, proferindo um discurso sobre racionamento de carne e a maneira certa de fritar fígado. Dolly teve que se conter para não lhe dizer que a receita parecia horrível, e assim que deram a volta em Piccadilly Circus, ela saltou. Conforme o ônibus se afastava, um homem de idade, vestido em um uniforme da ARPA Air Precautions, uma organização de defesa civil contra os bombardeios aéreos,
gritou. Tenha uma boa noite, querida. Dolly respondeu com um aceno. 2 soldados, de licença em casa e cantando na Lidean com voz de bêbados, deram-lhe o braço ao passar por ela, um de cada lado, fazendo dar um pequeno giro. Dolly riu quando cada um beijou uma de suas faces e depois deram adeus, seguindo adiante alegremente. Jimmy esperava por ela na esquina da Charing Cross Road, com Long Acre. Dolly podia vê-lo na praça iluminada pelo luar, exatamente onde ele dissera que estaria, e ela parou de repente. Não havia a menor dúvida, Jimmy Metcalfe era um homem bonito. Mais alto do que ela se lembrava, um pouco mais magro, mas os mesmos cabelos escuros penteados para trás e aquelas maçãs do rosto que o faziam parecer estar sempre prestes a dizer alguma coisa engraçada ou inteligente. Ele não fora o único homem bonito que conhecera, certamente não, em tempos como este, não era mais do que um dever cívico flertar com um soldado de licença, mas havia algo de especial a respeito dele, alguma obscura qualidade animal talvez, uma força ao mesmo tempo física e de caráter, que fazia o coração de Dolly palpitar contra as costelas como ninguém. Ele era uma pessoa tão boa, tão honesta e sincera, que estar com ele fazia Dolly se sentir como se tivesse ganhando uma espécie de corrida. Vendo esta noite, trajando um terno social preto, exatamente como dissera ele que fizesse, dava-lhe vontade de soltar um gritinho de contentamento. Caía-lhe tremendamente bem, se já não o conhecesse, Dolly presumiria que ele fosse um verdadeiro gentleman. Ela tirou o batom e o estojo de espelho da bolsa, virou-se ligeiramente para pegar um pouco do luar, e acentuou seu arco de cupido. Pressionou um lábio contra o outro para o espelho e depois fechou o estojo com um clique. Olhou para o casaco marrom que havia finalmente escolhido, ligeiramente preocupada com a gola e os punhos de pele, de Marta, imaginava, embora muito possivelmente fosse de raposa. Não era exatamente o modelo mais recente, datado de pelo menos 2 décadas, mas a guerra tornara esse tipo de coisa menos importante. Além do mais, casacos muito caros nunca realmente saem de moda, foi o que Lady Gwendolyn disse, e ela sabia muito a esse respeito. Dolly levou a manga do casaco ao nariz. O cheiro de naftalina era muito forte assim que ela tirara o casaco do quarto de vestir, mas ela o pendurara na janela do banheiro enquanto tomava banho, depois o vaporizara com o máximo de perfume que podia se dar ao luxo de usar, e agora ele estava realmente muito melhor. Mal dava para se notar, ainda mais com o cheiro de queimado generalizado por toda Londres atualmente. Ajeitou o cinto, tomando cuidado de esconder o furo de trás na cintura, e sacudiu-se um pouco. Estava tão empolgada que os seus nervos vibravam. Mal podia esperar que o Jimmy a visse. Dolly ajeitou o broche de brilhantes que prendera na gola do casaco, jogou os ombros para trás e arrumou os cachos presos com grampos na nuca. Com uma respiração profunda, emergiu das sombras, uma princesa, uma herdeira, uma jovem com o mundo inteiro aos seus pés. Fazia frio e Jimmy acabara de acender um cigarro quando a viu. Teve que olhar 2 vezes para ter certeza de que era Dolly caminhando em sua direção, o casaco sofisticado, as ondas escuras do cabelo brilhando ao luar, as pernas longas empassadas confiantes, marcadas pelo barulho do salto dos sapatos na calçada. Era uma visão, tão bela, tão viçosa e bem arrumada, que fez Jimmy sentir um aperto no coração. Ela havia amadurecido desde a última vez que a vira. Mais do que isso, percebeu, repentinamente, ao ver sua nova postura e elegância, enquanto ele se remexia desconfortavelmente no velho terno do pai, que ela se distanciara, se afastara dele. Sentiu o distanciamento com um sobressalto. Ela chegou, sem dizer nada, em uma nuvem de perfume. Jimmy queria ser espirituoso, queria ser educado, queria dizer-lhe que ela era a imagem da perfeição, a única mulher do mundo que ele jamais poderia amar. Queria dizer exatamente aquilo que transpusesse aquela nova e horrível distância entre eles de uma vez por todas, contar-lhe sobre seu progresso no trabalho, a conversa entusiasmada de seu editor nas noites quando finalmente conseguiam cumprir o prazo final de impressão, sobre as oportunidades que se estendiam à frente de Jimmy quando toda aquela guerra tivera acabado, como ele poderia ficar famoso com suas fotografias, o dinheiro que poderia ganhar. Mas sua beleza, e seu contraste com a guerra e sua crueldade, os milhões de noites em que ele fora dormir imaginando o futuro dos dois, seu passado em Coventry e aquele piquenique à beira-mar tanto tempo atrás, tudo se combinava para cegá-lo e impedir que as palavras certas viessem. Conseguiu esboçar um sorriso e, em seguida, sem pensar 2 vezes, segurou sua cabeça e beijou-a.
O beijo, Dolly pensou, foi como um tiro de largada. Sentiu imediatamente um bem-vindo apaziguamento dos nervos e uma grande onda de empolgação do que ainda estava para acontecer. Seus planos, desde que os fizera, a consumiram durante toda a semana e agora, finalmente, chegara a hora. Dolly estava ansiosa para impressioná-lo, mostrar-lhe o quanto era adulta, uma mulher do mundo, e não a colegial que era quando ele a conheceu. Permitiu-se um instante de relaxamento, para incorporar a personagem, antes de afastar-se e erguer os olhos para seu rosto. Ei, ela disse, no mesmo tom sussurrante que Scarlett O'Hara usaria. Ei! Que bom encontrar você aqui. Ela correu os dedos de leve pelas lapelas do casaco dele. É, muito bem vestido, pelo que estou vendo. O quê? Ele ergueu um dos ombros. Este terno velho? Dolly sorriu, mas tentou não rir. Ele sempre a fazia rir. Bem, ela disse, fitando-o por baixo das pestanas. Acho que devemos ir andando. Temos muita coisa a fazer esta noite, Sr. Metcalfe. Ela deu-lhe o braço e tentou não arrastá-lo, enquanto desciam rapidamente a Charing Cross Road para entrar, na longa fila à porta do 400 Club. A fila andava devagar, enquanto as metralhadoras disparavam a leste e os holofotes de busca varriam o céu como muitas escadas de Jacob. Um avião sobrevoou suas cabeças quando estavam quase chegando à porta, mas Dolly ignorou-o. Nem mesmo um ataque aéreo maciço a faria desistir de seu lugar na fila agora. Alcançaram o topo das escadas e a música chegou até eles. Conversas e risos, e uma energia frenética e insônia que deixou Dolly tão zonza que ela teve que se segurar com força no braço de Jimmy para não cair. Você vai adorar lá dentro, ela disse. Teat e sua banda realmente são geniais e o Sr. Rossi, que administra o lugar, é muito simpático. Já esteve aqui antes? Ah, claro, muitas vezes. Um pequeno exagero, estivera ali uma única vez, mas, ele era mais velho do que ela, tinha um trabalho importante onde viajava e conhecia todo tipo de pessoas, e ela ainda era. Bem, ela mesma. Queria desesperadamente que ele achasse mais refinada do que da última vez que a vira, mais desejável. Dolly riu e apertou seu braço. Ora, vamos, não faça essa cara, Jimmy. Kitty nunca desistiria se eu não lhe fizesse companhia às vezes, você sabe que é o único que eu amo. Ao pé da escada, eles atravessaram uma chapelaria e Dolly parou para deixar o casaco. Seu coração martelava no peito, ansiara tanto por este momento, praticando e planejando, e agora ele finalmente chegara. Pensou em todas as histórias de Lady Gwendoline, nas coisas que ela e Penny fizeram juntas, os bailes, as aventuras, os belos homens que as perseguiam por toda Londres. Deu as costas para Jimmy e deixou o casaco cair livremente. Quando ele o pegou, ela fez uma lenta pirueta, exatamente como fizera em todas as suas fantasias, e em seguida fez uma pose, revelando, rufar de tambores, minhas senhoras e meus senhores, o vestido. Era vermelho, fluido, brilhante, o tipo de corte feito para realçar todas as curvas do corpo de uma mulher, e o Jimmy quase deixou o casaco cair, quando o viu. Seu olhar percorreu de cima a baixo e novamente de baixo para cima. O casaco saiu de sua mão, um ticket o substituiu, e ele não saberia dizer como acontecera. Ele começou. Você está. Este vestido é incrível. O quê? Ela ergueu um dos ombros, exatamente como ele fizera lá fora. Este vestido velho? Então, ela riu para ele e voltou a ser sua Dolly. Venha, vamos entrar, ela disse, e ele não podia pensar em nenhum outro lugar onde preferiria estar. Dolly passou os olhos pela área atrás do cordão vermelho, a pequena e apinhada pista de dança, a mesa que Kitty chamava de mesa real, bem perto da banda de música. Ela achou que talvez visse Vivien ali naquela noite. Henry Jenkins era amigo de Lord Dumpy, os dois frequentemente fotografados juntos em Tilade, mas uma primeira inspeção não revelou ninguém que ela conhecesse. Não tinha importância, a noite mal começara, talvez os Jenkins aparecessem mais tarde. Ela conduziu Jimmy para os fundos do salão, pelo meio das mesas redondas pequenas e muito juntas, passando pelas pessoas que comiam, bebiam e dançavam, até que finalmente chegaram ao Sr. Rossi e entrada da área isolada pelo cordão. Boa noite, ele disse ao vê-los, juntando as mãos e fazendo uma pequena reverência. Vieram para o noivado Dumpy, naturalmente. Que clube maravilhoso, ronronou Dolly, sem responder exatamente a pergunta. Já faz tanto tempo.
Lord Sandbrook e eu estávamos justamente dizendo que devíamos vir a Londres com mais frequência. Ela olhou para o Jimmy, sorrindo para encorajá-lo. Não é, querido. A testa de Rossi franziu-se ligeiramente, enquanto ele tentava desesperadamente situá-los, mas não por muito tempo. Anos no leme de seu clube noturno deixaram apto a manter o navio da alta sociedade no curso e seus passageiros satisfeitos. Carola de Sandbrook, ele disse, tomando a mão de Dolly e roçando-a com um leve beijo. O lugar andava escuro por causa de sua ausência, mas agora que está aqui, a luz retornou. Voltou sua atenção para o Jimmy. E quanto ao senhor, Lord Sandbrook? Quero crer que esteja indo muito bem. Jimmy não disse nada e Dolly prendeu a respiração. Ela sabia como ele se sentia a respeito de suas brincadeiras, como ele as chamava, e ela sentira sua mão enrijecer-se contra as suas costas no instante em que ela começara a falar. Para ser honesta, a incerteza da reação dele só aumentava a emoção da aventura. Até ele responder, tudo mais ficava ampliado e exagerado. Dolly podia ouvir as batidas de seu próprio coração enquanto esperava pela resposta dele, um gritinho de contentamento na multidão, o barulho de um copo se estilhaçando em algum lugar, a banda começando uma nova canção. O pequeno italiano que chamara Jimmy pelo nome de outro homem aguardava atentamente por uma resposta, e o Jimmy teve uma repentina visão de seu pai em casa em seu pijama listrado, as paredes de seu apartamento com tristonho papel verde desbotado, Finchia em sua gaiola com os farelos de biscoito. Ele podia sentir o olhar fixo de Dolly sobre ele, instando a representar seu papel. Ele sabia que ela estava esperando, sabia o que ela queria que ele dissesse, mas parecia a Jimmy que havia algo de certo modo constrangedor em atender a um nome como aquele. Algo profundamente desleal com seu pobre e velho pai, com sua mente tão confusa, que esperava por uma mulher que nunca viria e chorava por um irmão morto já há 20 anos e que dissera do apartamento acanhado quando chegaram a Londres. É muito bom, Jimmy. Você fez um bom trabalho, garoto. Sua mãe e eu estamos muito orgulhosos de você. Ele olhou de lado para o rosto de Dolly e viu o que sabia que veria, esperança, estampada em suas feições. Essas brincadeiras de Dolly o deixavam louco, ainda mais porque, ultimamente, elas pareciam acentuar a distância entre o que ela queria da vida e o que ele podia lhe dar. Mas eram bastante inofensivas, não eram? Ninguém iria se machucar esta noite porque Jimmy Metcalf e Dorothy Smithson passaram para o outro lado de um cordão vermelho. E ela desejava tanto aquilo, tivera tanto trabalho com o vestido e tudo mais, fizeram usar um terno. Seus olhos, com todo o rímel que usava, estavam tão arregalados e esperançosos quanto os de uma criança, e ele amava tanto, não podia ser ele quem iria estragar seus planos, não por causa de seu próprio orgulho tolo. Não por causa de alguma vaga noção de que sua falta de prestígio era algo ao qual devia se agarrar e certamente não nessa primeira vez, desde que sua família morrera, que Dolly voltara a ser como antes. Sr. Rossi, ele disse com um largo sorriso, estendendo a mão para apertar a do outro com firmeza. Prazer em vê-lo, meu caro. Foi a voz mais elegante que conseguiu imitar assim de improviso, esperava ardentemente que servisse. Estar do outro lado era tão maravilhoso quanto Dolly sonhara que seria. Tão glorioso quanto ela deduzira das histórias de Ladigo em Dolly. Não era que tudo fosse obviamente diferente. Os tapetes vermelhos e as paredes recobertas de seda eram exatamente os mesmos. Os casais dançavam de rosto, colado dos dois lados do cordão. Os garçons carregavam drinks, pratos e copos de um lado para o outro. Na verdade, um observador menos inteligente talvez nem percebesse que havia dois lados distintos, mas Dolly sabia. E se alegrava de estar naquele lado. Claro, tendo conseguido o santo graal, estava um pouco desnorteada quanto ao próximo passo. Por falta de uma ideia melhor, Dolly pegou uma taça de champanhe, tomou Jimmy pela mão e deslizou para um banco estofado junto à parede. Na verdade, para ser honesta, observar já era suficiente. O carrossel em constante mudança de vestidos coloridos e rostos sorridentes a mantinha fascinada. Um garçom se aproximou e perguntou o que gostariam de comer. Dolly pediu ovos com bacon e eles vieram. Sua taça de champanhe nunca parecia ficar vazia. A música nunca parava. É como um sonho, não é? Ela disse, encantada. Eles não são todos maravilhosos? Jimmy interrompeu o gesto de riscar um fósforo e respondeu evasivamente, claro. Ele largou o fósforo em um cinzeiro de prata e tragou seu cigarro. E quanto a você, Do? Como vai a velha Ladigo em Dolly? Ainda no comando dos 9 círculos do inferno?
Jinmi, você não devia dizer esse tipo de coisa. Sei que eu me queixava um pouco no começo, mas ela é realmente muito boa quando você passa a conhecê-la melhor. Ela tem me solicitado muito ultimamente, nos tornamos muito próximas, a nosso modo. Dolly inclinou-se mais para perto, para que o Jinmi acendesse seu cigarro. O sobrinho dele está preocupado que ela vá deixar a casa para mim em seu testamento. Quem lhe disse isso? O Dr. Rufus. Jinmi emitiu um resmungo ambíguo. Ele não gostava de ouvi-la mencionar o Dr. Rufus, não importa quantas vezes Dolly lhe assegurasse que o médico era amigo de seu pai e velho demais, na verdade, para estar interessado nela dessa forma, Jinmi apenas franzia a testa e mudava de assunto. Naquele momento, ele tomou sua mão por cima da mesa. E Kitty? Como vai? Ah, bem, Kitty, Dolly hesitou, lembrando-se da conversa sem fundamento sobre Vivien e casos amorosos na outra noite. Ela está em forma. Claro, seu tipo sempre está. Seu tipo? Jinmi repetiu, intrigado. Só quero dizer que ela faria melhor se prestasse mais atenção ao seu trabalho e menos ao que acontece na rua e nas boates. Acho que algumas pessoas simplesmente não conseguem se conter. Olhou para Jinmi. Acho que você não iria gostar dela. Não. Dolly sacudiu a cabeça e tragou um cigarro. Ela é mexeriqueira e, devo dizer, meio libertina. Libertina? Ele achou graça, um sorriso pairando nos lábios. Minha nossa. Ela falava sério. Kitty tinha o costume de deixar entrar seus amigos homens às escondidas à noite. Ela achava que Dolly não sabia, mas na verdade, com o barulho que faziam às vezes, seria preciso ser surdo para não perceber. Ah, sim, Dolly disse. Havia uma única vela bruxuleando em seu vidro sobre a mesa e ela girava, ociosamente, de um lado para o outro. Ainda não contara a Jinmi a respeito de Vivien. Não sabia exatamente por quê. Não é que achasse que ele não aprovaria Vivien, claro que não, mas era como se ela tivesse tido o instinto de manter a florescente amizade em segredo, algo apenas seu. Esta noite, entretanto, vendo-o pessoalmente, um pouco sonsa com o champanhe doce que bebia, Dolly sentiu uma necessidade urgente de contar-lhe tudo. Sabe, ela disse, repentinamente nervosa traço. Não sei se já mencionei isso para você nas cartas, mas fiz uma nova amizade. Ah, é? Sim, Vivien. Só o fato de pronunciar seu nome já fazia Dolly estremecer um pouco de felicidade. Casada com Henry Jenkins, sabe, o escritor. Eles moram do outro lado da rua, no número 25, e nos tornamos boas amigas. É mesmo. Ele riu. Sabe, é uma incrível coincidência, mas eu acabei de ler um de seus livros. Dolly teria perguntado qual, mas não o fez porque não estava realmente ouvindo. Sua mente girava com todas as coisas que queria dizer sobre Vivien e o Dara reprimindo. Ela é realmente especial, Jinmi. Bela, é claro, mas não de uma maneira comum, vulgar. E é muito amável, sempre ajudando no WVS. Eu lhe falei da cantina que estamos mantendo para o pessoal em serviço, não? Acho que sim. Ela compreende, também, o que aconteceu. Minha família, em Coventry, ela mesma é órfã, sabe, criada por um tio depois que seus pais morreram. Uma escola antiga e imponente perto de Oxford, construída nas terras da família. Eu disse que ela é uma rica herdeira. Na verdade, é dona da casa em Campden Grove. Não é do seu marido, é dela. Dolly respirou fundo, mas somente porque não tinha certeza dos detalhes. Não que ela fique falando sobre isso, ela não é desse tipo. Parece maravilhosa. E é. Gostaria de conhecê-la. Bem, Dolly gaguejou claro. Um dia desses. Tragou um cigarro com força, perguntando-se por que a sugestão a fez sentir uma espécie de pavor. Vivien e o Jinmi se encontrando não estava entre os muitos cenários futuros que ela contemplava, para início de conversa. Vivien era extremamente reservada, e por outro lado, bem, Jinmi era Jinmi. Adorável, é claro, gentil e inteligente, mas não exatamente o tipo de pessoa que Vivien aprovaria, não como namorado de Dolly. Não é que Vivien fosse má, ela simplesmente pertencia a outra classe social, diferente de ambos, ela e Jinmi, na verdade, mas Dolly, depois que Ladigo Indulina tomara sob sua proteção, aprendera o suficiente para ser aceita por alguém como Vivien. Dolly detestava mentir para Jinmi, ela o amava, mas certamente não iria magoá-lo colocando a questão com absoluta franqueza para ele.
Estendeu a mão e apoiou em seu braço, tirando um fiapo do punho puído do casaco de seu terno. Todo mundo está tão ocupado com a guerra no momento, não é? Simplesmente, não há tempo para encontros sociais. Eu sempre poderia. Jinmi, ouça. Estão tocando a nossa música. Vamos dançar? Venha, vamos dançar. Seus cabelos cheiravam a perfume, aquele aroma inebriante que ele notara assim que ela chegara, quase chocante em sua intensidade e presença, e o Jinmi poderia ficar assim para sempre, a mão em suas costas, o rosto dela colado ao seu, seus corpos movendo-se lentamente, juntos. Sentiu-se inclinado a esquecer a maneira como Dolly ficara toda evasiva quando ele mostrou interesse em conhecer sua amiga. Ele tivera a impressão de que a distância entre eles ultimamente não se devia inteiramente ao que acontecera à sua família, que essa Vivien, a rica vizinha do outro lado da rua, tinha algo a ver com isso. Dolly gostava de segredos, sempre gostara. E que importava, de qualquer modo, aqui e agora, desde que a música continuasse tocando. Não continuou, é claro, nada dura para sempre e a música chegou ao fim. Jinmi e Dolly separaram-se para aplaudir e foi então que ele notou, homem do bigode fino observando-os do canto da pista de dança. O fato, em si, não seria motivo de alarme, mas o sujeito também estava conversando com Rossi, que coçava a cabeça com uma das mãos, fazendo gestos largos e extravagantes com a outra, e consultando uma lista. Uma lista de convidados, Jinmi compreendeu com um sobressalto. O que mais seria? Estava na hora de sair discretamente de cena. Jinmi tomou a mão de Dolly e fez menção de conduzi-la para fora dali, da maneira mais descontraída possível. Muito provavelmente, ele calculou, se fossem rápidos e discretos, poderiam passar por baixo do cordão vermelho, se misturar à multidão do outro lado e escapar silenciosamente, sem prejuízo para ninguém. Dolly, infelizmente, tinha outras ideias, tendo chegado à pista de dança. Agora ela hesitava em abandoná-la. Jinmi, não, ela dizia não, escute, é Moonlight Serenade. Jinmi começou a explicar e olhou para trás, para o homem com o bigode fino, descobrindo que ele já estava quase junto deles, um charuto preso entre os dentes, a mão estendida. Lord Sandbrook, o homem dizia a Jinmi, com o sorriso largo e confiante de um homem com uma montanha de dinheiro escondida embaixo do colchão. Ficamos muito felizes que tenham conseguido vir, meu caro Lord Dunpei. Jinmi sentiu uma punhalada. Parabéns a você, sua noiva. Magnífica festa. Sim, bem, eu preferia ter feito uma comemoração íntima, mas você conhece Eva. De fato. Riu nervosamente. Lord Dunpei soltou uma grande baforada de seu charuto, enviando um rolo de fumaça para o alto que mais parecia uma locomotiva a vapor. Seus olhos se estreitaram quase imperceptivelmente. Jinmi percebeu que seu anfitrião também estava voando às cegas, esforçando-se para se lembrar de onde vinham seus convidados misteriosos. São amigos de minha noiva, ele disse. Sim, isso mesmo. Lord Dunpei balançava a cabeça. Claro, claro. Então, seguiu-se nova baforada, mais fumaça, e quando Jinmi achava que já deviam estar a salvo, deve ser minha memória. É impressionante. Meu caro, é culpa da guerra e dessas malditas noites sem dormir por causa das explosões. Mas acho que Eva não mencionou o Sandbrook. São velhos amigos. Oh, sim. Ava e eu nos conhecemos há muito tempo. Eva. Isso mesmo. Jinmi puxou Dolly para frente. Conhece minha mulher, Lord Dunpei, conhece, Viola, Dolly disse, sorrindo com ar inocente. Viola Sandbrook? Estendeu uma das mãos e Lord Dunpei tirou o charuto da boca para beijá-la. Ele endireitou-se, mas não soltou sua mão, mantendo a mão de Dolly no ar e deixando seus olhos vagarem libidinosamente pelo seu vestido e cada curva sob ele. Querido, o gritinho estridente veio do outro lado da pista. Jonathan, querido. Lord Dunpei largou a mão de Dolly imediatamente. Ah, disse, como um estudante surpreendido pela governanta com fotos de mulheres nuas. Eva está vindo ali. Já é essa hora. Jinmi disse. Agarrou a mão de Dolly e apertou-a para sinalizar sua intenção. Ela imediatamente apertou a dele também. Desculpe-nos, Lord Dunpei, ele disse. Muitas felicitações, mas Viola e eu temos que pegar um trem. E com isso, saíram apressadamente. Dolly mal conseguia conter o riso enquanto abriam caminho pela apinhada boate, paravam na chapelaria para Jinmi apresentar o ticket e pegar o casaco de Lady Gwendoline. Antes de subir a escada correndo,
2 degraus de cada vez, e entrar na noite escura e fria de Londres. Havia alguém atrás deles no 400 conforme corriam. Dolly olhara para trás e vira um homem com o rosto vermelho, arfando como um cão de caça grande e pesado demais, e o Jimmy não parou enquanto não atravessaram a Litchfield Street. Misturaram-se à multidão que saíra do teatro na St. Martins e entraram na minúscula Tower Lane. Somente então, recostaram-se contra um muro de tijolos, ambos rindo, sem fôlego. A cara dele, Dolly conseguiu dizer. Oh, Jimmy, acho que nunca vou poder esquecer pelo resto da minha vida. Quando você falou do trem, ele ficou tão abobalhado. Jimmy ria também, um som caloroso na escuridão. Estava escuro como breu no lugar onde pararam, nem mesmo a lua cheia conseguia se derramar pelas calhas para inundar a estreita viela com sua luz prateada. Dolly estava exultante, plena de vida, de felicidade e da energia peculiar que vinha de ter entrado na pele de outra pessoa. Não havia nada que a deixasse tão eufórica quanto isso, o invisível momento de transição quando deixava de ser Dolly Smithson e se tornava outra pessoa. Os detalhes dessa outra pessoa não eram particularmente importantes, era o frisson da performance que ela adorava, o prazer sublime do disfarce. Era como assumir a vida de outra pessoa. Roubá-la por um determinado tempo. Dolly olhou para o céu estrelado. Havia muito mais estrelas no blackout. Era uma das coisas belas da guerra. Ouviam-se erupções retumbantes ao longe, baterias antiaéreas retalhando como podiam, mas lá em cima as estrelas simplesmente continuavam a brilhar com todas as suas forças. Eram como Jimmy, ela compreendeu, leal, constante, alguém em quem você pode confiar. Você realmente faria qualquer coisa por mim, não é? Ela disse, com um suspiro de contentamento. Você sabe que sim. Ele não estava mais rindo e, rápido como o vento, a atmosfera na viela mudou. Você sabe que sim. Ela realmente sabia e, naquele instante, o fato tanto emocionou quanto amedrontou. Na verdade, foi sua reação que o fez. Ao ouvi-lo dizer aquilo, Dolly sentiu uma corda vibrar na parte baixa de sua barriga. Estremeceu. Sem pensar, tomou a mão dele no escuro. Era quente, macia, grande, e Dolly levantou para roçar os lábios ao longo de seus dedos. Podia ouvi-lo respirar e igualou a sua própria respiração à dele. Sentia-se ousada, adulta e poderosa. Sentia-se bela e viva. Com o coração disparado, tomou a mão dele e colocou-a sobre seu seio. Um som suave em sua garganta, um suspiro. Dó. Ela o silenciou com um beijo delicado. Não queria que ele falasse, não agora, talvez ela não tivesse coragem outra vez. Buscando se lembrar de tudo sobre o que ouvira Kitty e Louisa rirem na cozinha do número 7, Dolly abaixou a mão e pousou-a sobre o cinto dele. Deixou-a deslizar mais para baixo. Jimmy gemeu, inclinou-se para beijá-la, a mão firme sobre seu seio agora, mas ela ergueu os lábios para sussurrar em seu ouvido, você disse que faria qualquer coisa que eu pedisse. Ele balançou a cabeça contra seu pescoço e respondeu, sim. Que tal acompanhar uma garota até sua casa e colocá-la na cama? Jimmy sentou-se na cama muito depois de Dolly ter adormecido. A noite fora estimulante e ele ainda não queria que terminasse. Não queria que nada quebrasse o feitiço. Uma grande bomba explodiu com estrondo não longe dali e os quadros em suas molduras trepidaram na parede. Dolly agitou-se em seu sono e Jimmy colocou a mão delicadamente em sua cabeça. Mal falaram no caminho de volta a Campden Grove, cada qual consciente demais do significado de suas palavras, do fato de que uma linha fora atravessada e que agora estavam em um caminho sem volta. Ele nunca estivera no lugar em que ela morava e trabalhava. Dolly era engraçada a respeito disso. A velha senhora tinha ideias muito definidas sobre o assunto. Ela dissera, e o Jimmy sempre respeitara o fato. Quando chegaram ao número 7, ela o conduziu pelo meio dos sacos de areia e através da porta da frente, fechando-a silenciosamente atrás de si. A casa estava às escuras, mais escura do que lá fora, devido às cortinas, e o Jimmy já quase tropeçara, quando Dolly acendeu um pequeno abajur, de mesa ao pé da escada. A lâmpada lançou um círculo de luz oscilante pelo tapete e pela parede, e o Jimmy vislumbrou pela primeira vez o quanto aquela casa de Dolly era realmente magnífica. Não se demoraram ali e ele ficou satisfeito com isso, toda aquela grandiosidade era perturbadora. Era prova de tudo que ele gostaria de lhe dar, mas não podia, e vê-la tão confortavelmente instalada ali o deixava ansioso. Ela desafivelou as tiras de seus sapatos de salto alto, pendurou-os em um dedo e tomou-o pela mão.
Levando um dedo aos lábios e fazendo um sinal com a cabeça, ela começou a subir a escada. Eu cuidarei de você, Dou, Jin sussurrara quando chegaram ao seu quarto. Já tinham dito tudo o que queriam dizer um ao outro e estavam parados junto à cama, cada qual esperando que o outro desse o próximo passo. Ela riu quando ele disse isso, mas havia um traço nervoso em sua voz e ele amara ainda mais pelo indício de incerteza juvenil que o riso traía. Sentira-se um pouco com o pé atrás desde que ela tomara a iniciativa no beco, mas naquele momento, ouvindo-a rir daquele modo, percebendo sua apreensão, Jin sentiu-se novamente no comando, e de repente o mundo voltou a girar em seus eixos. Uma parte dele tinha vontade de rasgar seu vestido, arrancá-lo de seu corpo. Em vez disso, entretanto, ele estendeu a mão e deslizou o dedo por baixo de uma das alças finas. Sua pele estava quente, apesar da noite fria, e ele sentiu a tremer sob seu toque. O leve e súbito movimento suspendeu sua respiração. Tomarei conta de você, ele disse novamente sempre. Ela não riu dessa vez, e ele inclinou-se para beijá-la. Meu Deus, como seu beijo era doce! Ele desabotoou seu vestido vermelho, deslizou as alças de seus ombros e deixou-o cair suavemente no chão. Ela ficou parada, fitando intensamente, os seios subindo e descendo a cada curta respiração, e depois ela sorriu, um daqueles leves sorrisos de Dolly, que o provocavam e o faziam arder de desejo, e, antes que ele soubesse o que estava acontecendo, ela havia puxado sua camisa para fora da calça. Outra bomba explodiu e pó de gesso, do enfeite na parede acima da porta, esvoaçou lentamente para baixo. Jin acendeu um cigarro quando as baterias antiaéreas dispararam um contra-ataque. Dolly continuava a dormir, as pestanas negras contra a pele fresca das faces. Ele acariciou seu braço de leve. Que tolo ele fora, que grande tolo, recusando-se a desposá-la quando ela praticamente lhe implorara. E ele, que agora andava se torturando com a distância que pressentia crescer entre eles, não parara nem por um minuto para considerar seu papel em criar essa distância. Apegara-se a velhas ideias sobre casamento e dinheiro. No entanto, vendo-a esta noite, percebera como nunca antes que poderia perder Dolly facilmente para esse seu novo mundo, e tudo ficara claro para ele. Tinha sorte que Dolly tivesse esperado por ele, que ela ainda se sentisse do mesmo modo. Jin sorriu, alisando os cabelos escuros e brilhosos. O fato de estar ali deitado ao seu lado era prova disso. No começo, teriam que viver em seu apartamento. Não era o que ele sonhara para Dolly, mas seu pai estava instalado ali e não fazia muito sentido se mudar enquanto a guerra estivesse em andamento. Quando tudo tivesse terminado, poderiam pensar em alugar algo em uma área melhor, talvez até mesmo falar com o banco sobre um empréstimo para um lugar próprio. Jin tinha algum dinheiro guardado, vinha economizando havia anos, cada moeda excedente guardada em um pote, e seu editor mostrava-se muito encorajador a respeito de suas fotografias. Tragou seu cigarro profundamente. Por enquanto, porém, teriam um casamento de guerra, e não havia nenhuma vergonha nisso. Era romântico, ele pensou, amor em uma época conturbada. Dolly estaria linda de qualquer forma, poderia ter suas amigas como damas de honra, Kitty e a nova amiga, Vivian, cuja menção lhe causava uma sensação inquietante, e Ladigo Endulin Caldicot, talvez, no lugar de seu pai e sua mãe, e o Jin já possuía o anel perfeito para lhe dar. Fora de sua mãe e agora estava guardado em uma caixa de veludo preto no fundo da gaveta de sua cômoda. Ela o deixara quando for embora, com um bilhete explicando a razão, sobre o travesseiro em que seu pai dormia. Jin, desde então, tomara conta dele, no começo, para poder devolvê-lo à mãe quando ela voltasse, mais tarde, como uma lembrança dela, cada vez mais, no entanto, conforme ficava mais velho, para que pudesse algum dia ter um novo começo com a mulher que amava. Uma mulher que não fosse deixá-lo. Jin adorava sua mãe quando era pequeno. Ela fora seu encanto, seu primeiro amor, a enorme lua prateada, que em suas idas e vindas, aumentando e diminuindo, mantinha sua pequena alma sob seu fascínio. Ela costumava lhe contar uma história, lembrava-se agora, sempre que ele não conseguia dormir. Era sobre um navio, o Nightingale Star, ela dizia, um navio mágico, um grande e velho galeão, com suas amplas velas e um mastro forte, indestrutível, que velejava pelos mares do sono, noite após noite, em busca de aventura. Ela costumava sentar-se ao seu lado na cama, afagando seus cabelos e criando histórias do poderoso navio, e sua voz,
Quando falava das maravilhosas viagens, o acalmava como nada mais conseguiria fazê-lo. Somente quando ele já flutuava à beira do sono, o navio puxando na direção da grande estrela no oriente, é que ela se inclinava junto ao seu ouvido e sussurrava: agora durma, querido. Nos veremos hoje à noite, a bordo do Nightingale Star. Espere por mim, sim. Vamos partir numa grande aventura. Ele acreditara nisso durante muito tempo. Depois que ela partiu com o outro sujeito, o homem rico de fala macia e um grande carro de luxo, ele contara a história para si mesmo todas as noites, certo de que encontraria em seu sono e a traria de volta para casa. Achara que nunca veria outra mulher a quem pudesse amar tanto. Então, conhecera Dolly. Jimmy terminou o cigarro e consultou seu relógio. Quase 5 horas. Era melhor ir agora, se quisesse estar em casa a tempo de cozinhar um ovo para o café da manhã de seu pai. Levantou-se o mais silenciosamente possível, vestiu a calça e afivelou o cinto. Demorou-se por alguns instantes, observando Dolly, depois se inclinou para plantar um beijo muito leve em seu rosto. Eu a verei a bordo do Nightingale Star, murmurou. Dolly remexeu-se, mas não acordou, e o Jimmy sorriu. Desceu a escada silenciosamente e saiu para Londres gelada e cinzenta diante da aurora. Havia um cheiro de neve no ar, ele podia sentir, e sua respiração soltava grandes baforadas de névoa, mas Jimmy não sentia frio, não nesta manhã. Dolly Smith o amava, eles iriam se casar, e nada mais daria errado outra vez.